Presidente. Vai conjugar o tempo, deputado Leal? Sim, por gentileza. Concedido. Eu escutei com muita calma os argumentos e o parlamento se faz da convergência de ideias ou da diferença de ideias e gostaria que os deputados respeitassem o meu tempo aqui. Eu falo, senhor presidente, deputado Francisquini, que é do Paraná, deputada Joyce, que teve uma experiência, acho que a construção da sua vida na mesma cidade que a minha, com particularidades muito parecidas. Eu tenho muito orgulho da minha origem e aonde eu moro até hoje, que é na Vila Ilgenberg. O meu pai trabalhou durante 15 anos carregando botijão de gás nas costas. Depois ele trabalhou 10 anos limpando banheiro de uma metalúrgica. E hoje ele é aposentado com um salário mínimo. Essa é a realidade de grande parte dos brasileiros. Essa é a realidade, hoje, das pessoas que não conseguiram ter acesso à qualidade no atendimento público em várias áreas. E a Previdência cumpre um papel de distribuição de renda no país, que é um país tão desigual. Nós estamos entre as 10 maiores economias do planeta, mas entre os países da OCDE, nós somos o 9º país mais desigual do mundo. Sabe por que isso? Porque tem concentração de renda na mão de poucas pessoas. E eu não estou falando de assalariados, seja que ganha 10, 15, 20 salários mínimos ou quem ganha o mínimo, como meu pai. Eu estou falando de quem detém o poder das riquezas e o controle do sistema financeiro no país. Eu estou falando da mão de poucas pessoas que receberam nos últimos 10 anos, através da operação compromissada, feita ilegalmente pelo Banco Central, 700 bilhões de reais apenas em juros. No ano de 2018, o orçamento executado pela União foi de 2 trilhões e 600 bilhões. 1 trilhão de reais foi utilizado para pagar juros e amortização da dívida pública, que são pessoas que exploram o governo sem gerar um único emprego, contra o próprio empresariado, que tem juros exorbitantes. E na história do mundo, sempre quando há uma crise econômica, sobre a justificativa de arroxo fiscal, retiram direito dos mais pobres. E no nosso caso, violando a Constituição. No nosso caso, ferindo o princípio jurídico da dignidade humana e retrocesso, do tratamento isonômico entre homens e mulheres. No nosso caso, violando o direito fundamental à Previdência. Sabe por que viola o direito fundamental à Previdência? Porque metade das mulheres no Brasil hoje, que cumprem dupla jornada, tripla jornada, como a minha mãe, que passou inúmeras dificuldades, com tuberculose, nós não tínhamos o que comer em casa, perde o direito, porque 50% das mulheres no Brasil hoje se aposentam com 15 anos de contribuição. Sabe o que vai acontecer com elas? É muito simples. Elas não vão mais se aposentar, está nos números. Sabe o que vai acontecer com possíveis viúvas? Como aquela que foi morta ontem, o seu esposo foi morto antes de ontem, com 80 tiros. De um dia para o outro ela vai perder 50% dos rendimentos que o seu esposo ou a sua esposa tiveram com dificuldade. Quando a Dilma propôs aqui o corte no seguro-defesa e seguro-desemprego, eu votei contra o meu partido. Eu não estou fazendo defesa ideológica ou partidária. Eu estou falando de uma experiência que eu conheço e que não adianta o discurso aqui. Eu estou vendo números, eu recebi a reforma, eu li ela. Na última página, página 66, o senhor Guedes, que é banqueiro, ele disse que quer economizar 1 trilhão e 72 bilhões. Bem simples. E é mais, deputado Ivan. Ele disse que 898 bilhões,4 vai ser de quem ganha até R$ 1.300, ou do abono que é até 2 salários mínimos. Está na proposta.
Precisa cortar privilégios? Precisa. Quando o Temer apresentou a proposta dele, eu saí do regime de previdência de deputado naquela época, para não dizer que eu queria defender privilégio. Agora estão mentindo para as pessoas. Eu peço a vocês, façam o que fizeram com os militares. Separem as propostas do regime geral de previdência, para nós discutirmos alguns avanços, com o regime especial de funcionário público. Nós votamos, eu voto, o PSB vota, a oposição vota. Então vamos pegar essa parcela privilegiada que nos inclui e vamos votar separado como fizeram dos militares. Por que o bojo de 90% em cima do regime geral de previdência? Os municípios vão ficar sem dinheiro. Essas pessoas não vão ter o que comer, nós não estamos falando em diminuir. Elas não vão ter o que comer, minha gente. Vamos sair do nosso comodismo, porque termina a reunião hoje, vão por jantares caros em Brasília. Vamos ver a inconstitucionalidade que existe na proposta. Com muita convicção, nós votamos não. Posição vota não.